Mais de 80 milhões de pessoas já votaram nos Estados Unidos. A eleição deve acabar por volta das 3 horas da madrugada. E você vai ver também. O céu não é o limite. Astronautas votam no espaço. Obesidade aumenta a quase 300% no Brasil em uma década. Pesquisa mostra as profissões que estão em alta no mercado de trabalho. E ainda, cartão amarelo de Bruno Henrique deu lucro de mais de 13 mil reais em apostas. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de terça-feira. E a corrida presidencial nos Estados Unidos continua agitando o mundo todo. E por conta de mais de 6 fusos horários no país, a votação deve levar mais tempo que o normal. Vamos conferir. A terça-feira segue bem agitada nos Estados Unidos. Mais de 83 milhões de eleitores americanos já depositaram seus votos nas urnas em todo o país pela corrida presidencial. Donald Trump compareceu ao seu local de votação no estado da Flórida no fim da manhã com um esquema completo de segurança, contando com guarda-costas e até um helicóptero que sobrevoou o espaço aéreo da votação. O candidato à presidência chegou acompanhado de sua esposa e, após votar, atendeu a imprensa e apoiadores. Em uma das falas, Trump disse que, se perder sendo justa a eleição, ele será o primeiro a reconhecer. Já Kamala Harris, adversária de Trump, votou antecipadamente por correio, assim como mais de 75 milhões de eleitores americanos. Nos postos de votação, tudo corre tranquilamente em cada estado, tendo filas pequenas e pouco tempo de espera. Apesar disso, a eleição só deve terminar às 3 horas da manhã do Brasil ou 1 hora da manhã dos Estados Unidos pelo horário de Nova York. Isso porque o país conta com 6 fusos horários diferentes. O resultado da eleição começará a ser divulgado ainda nesta noite. Porém, o anúncio final vai depender de muitos fatores, como a quantidade de votos por correio, que pode levar dias ou até semanas para ser finalizado. E os astronautas da NASA também participaram das eleições dos Estados Unidos. E mesmo a mais de 332 quilômetros de distância da Terra, eles não deixaram de cumprir o papel de cidadão. Vamos conferir. Os astronautas americanos da NASA participaram das votações, diretamente da Estação Espacial Internacional. É graças a uma lei criada em 1997 que dá o direito dos astronautas votarem do espaço. E a NASA afirma que a participação dos astronautas, mesmo que do espaço, não é apenas um fato histórico, mas que pode inspirar muitas pessoas a participarem do processo eleitoral, não importando as circunstâncias. Para votar, uma cédula-teste é enviada aos astronautas por e-mail, cada um com uma senha exclusiva. Depois da votação, o documento é enviado à Terra por meio de satélites. E assim que o voto é transmitido, ele é enviado ao controle da missão, em Houston, no Texas, e em seguida é enviado ao secretário do condado para o processamento do voto. Nós vamos continuar falando aqui das eleições nos Estados Unidos, afinal o mundo todo acompanha a disputa entre Kamala Harris e Donald Trump. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um brasileiro que está lá perto e vive esse clima eleitoral, como eu disse, bem de perto. Nosso convidado é o Glauber Morari, ele que é diretor-geral da rede Nossa Rádio. Olá, Glauber, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Glauber, me ouve? Sim, perfeitamente. Glauber, boa parte aí da imprensa internacional projeta que essa eleição deve ser até a mais disputada da história. Como está o clima aí por perto? Você mora há 18 anos aí, então tem bastante autoridade para falar. Realmente essa deve ser a mais acirrada da história? Olha, Kleber, eu não diria a mais acirrada da história, mas eu diria uma das mais acirradas. Até porque nós tivemos eleições recentes, podemos dizer, 2016, onde Donald Trump ele concorreu
versus a Hillary Clinton, e as pesquisas apontavam também uma proximidade em relação à pontuação de ambos. E acabamos tendo uma virada na reta final e o Donald Trump se elegeu o presidente dos Estados Unidos. Mas, sem dúvida alguma, essa eleição tem alguns traços que são observados, na qual geram aí uma certa dúvida em relação a quem irá se eleger, devido às pesquisas de opinião, elas terem, na sua grande maioria, uma diferença dentro da margem de erro, principalmente nos estados chamados pêndulos, né, aqueles estados que decidem a eleição. E como está a comunidade brasileira que vive aí nos Estados Unidos? Ela está envolvida com as eleições? E, aliás, os brasileiros têm algum lado de preferência? Olha, a política, sem dúvida alguma, hoje acredito que faz parte da vida do brasileiro, né, e de qualquer pessoa. Há muitos aspectos, principalmente para o brasileiro que vive nos Estados Unidos, que faz com que ele fique atento em relação à política, sendo ele cidadão americano ou não, que é o fato imigração. Esse é um assunto que faz com que o brasileiro fique muito antenado em relação a isso, até porque há uma postura bem diferente de ambos os candidatos no que diz respeito ao futuro do imigrante aqui nos Estados Unidos. A grande maioria dos brasileiros que aqui estão não são cidadãos, portanto, eles não votam, mas aqueles brasileiros, né, que são cidadãos, hoje, principalmente, pudemos observar aqui através das nossas transmissões no rádio, eu mesmo tive entre 7 e 10 da manhã no comando do programa na emissora, e a comunidade, à medida que ia votar, tanto em Massachusetts como Flórida e Connecticut, que são os estados na qual nós temos a cobertura das nossas emissoras, eles acabavam mostrando, né, fotos do local de votação ou adesivos que se recebe, né, cada pessoa que vota, dizendo que cumpriram aí com o seu papel de cidadania. E você vota, você tem esse direito e já votou por aí? Sim, já votei, inclusive tenho a minha comprovação aqui, ó. Quando você vota, geralmente lhe dão um sticker similar a esse, para comprovar que você votou. Já cumpri com o meu papel e estamos agora aguardando o resultado da eleição. Os brasileiros, né, voltando à pergunta anterior que você fez, só para que eu possa lhe responder, eles, por conta do Partido Democrata, eles serem mais abertos em relação à questão dos imigrantes, há uma preferência muito grande dos brasileiros em relação ao Partido Democrata, a candidata a Kamala Harris. Mas, por um outro lado, os brasileiros que aqui estão, que se tornam cidadãos, eles olham muito a questão econômica do país. Então, existe algo que é muito peculiar da nossa comunidade brasileira, é que, enquanto eles ainda não votam, eles optam pelo lado imigratório. Porém, aqueles que votam, uma grande parte desses é muito adepto ao Partido Republicano, principalmente pelo fator econômico e por algumas questões de princípios, como a questão do aborto, que é algo que hoje é um dos pontos principais de discussão nesse país e principalmente nessa eleição. Então, para encerrar, eu queria, peço para que você deixe aí alguns horários e contatos para as pessoas que nos assistem e quiserem acompanhar também pela rádio, como você disse bem, com cobertura completa aí das eleições, como elas devem fazer, por favor? Olha, nós estamos numa cobertura desde hoje às 7 da manhã e nós iremos até o final da apuração. Apenas 4 eleições, Kleber, ao longo da história, elas não tiveram um resultado no dia da eleição. Apenas 4. Portanto, nós acreditamos que hoje sim pode sair o resultado dessa eleição, mesmo que seja no alto da madrugada, mas muitas pessoas já votaram com antecedência. Então, através dos canais da rádio, nós vamos estar ao vivo até o término dessa cobertura, acreditando que hoje já o resultado já será conhecido, e as pessoas podem acessar nossaradiousa.com e assim elas vão ter acesso a todas os nossos canais, dials locais e também as transmissões que estamos fazendo online, juntamente com um time de jornalistas, cientistas políticos, muitos políticos brasileiros, inclusive hoje, passando aqui nos nossos estúdios, deputados, prefeitos, vereadores,
nos ajudando a poder trazer análises para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Glauber Morari, ele que é diretor-geral da rede Nossa Rádio. Primeiro, Glauber, eu queria dar parabéns aí pelo belíssimo trabalho feito aí nos Estados Unidos, voltado para brasileiros principalmente, e agradecer pela sua participação em nosso jornal. O agradecimento é meu, um abraço a você e a todos os telespectadores da rede. Grande abraço. E olha só, mudo de assunto agora para falar que mais de 8 milhões de pessoas estão obesos ou obesas no Brasil. A doença aumentou quase 300% em uma década e preocupa bastante os especialistas. Dados do Ministério da Saúde indicam que o total de pacientes acompanhados na atenção primária à saúde do SUS passou de 2 milhões e 100 mil em 2014 para 8 milhões e 200 mil no ano passado, um aumento de 286% em uma década. O número de adultos com sobrepeso no Brasil também está em crescimento. Saltou de 3 milhões e 100 mil pacientes acompanhados para 8 milhões e meio. Uma pessoa é considerada obesa quando seu índice de massa corporal é maior ou igual a 30 quilos pela altura ao quadrado. Já pacientes com sobrepeso são os que têm índice entre 25 e 29,9 quilos pela altura ao quadrado. Na faixa de peso adequado, o índice de massa corporal deve variar entre 18 e 24,9 quilos pela altura ao quadrado. O cálculo é feito dividindo o peso da pessoa pela altura em metros ao quadrado. A obesidade está associada às reduções de atividades físicas cotidianas, como caminhadas, escadas e tarefas domésticas. Além disso, a mudança radical dos hábitos alimentares, com a substituição da alimentação caseira com alimentos da feira por alimentos processados e ultraprocessados de fácil acesso e hipercalóricos, além do uso desmedido de telas, inclusive por crianças, com a redução das brincadeiras infantis e prejuízo de um sono saudável, que também é um fator de agravo na obesidade. A prevenção deve começar principalmente na infância, já que cresce o número de crianças e adolescentes que apresentam o problema e têm uma grande chance de serem adultos com obesidade. A doença também está entre os 2 principais fatores de mortes evitáveis no mundo. A obesidade acarreta uma série de doenças associadas, como diabetes e hipertensão, problemas articulares graves, apneia do sono e as doenças cardiocirculatórias. E veja a seguir, pesquisa mostra as profissões que estão em alta no mercado de trabalho. E ainda, cartão amarelo de Bruno Henrique deu lucro de mais de R$13 mil em apostas. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma pesquisa revela quais são as profissões que estão em alta no mercado de trabalho do Brasil. Você sabe quais são elas? Então vamos conferir junto agora quais são. Segundo uma pesquisa divulgada pela empresa Robert Half, de recrutamento e seleção, esses serão os profissionais mais procurados no Brasil em 2025 em 8 áreas de atuação. Na lista temos engenheiro de vendas, analista contábil, desenvolvedor back-end, gerente de marketing e diretor financeiro. A pesquisa aponta também quais os segmentos que vão liderar as contratações nos setores, além das certificações exigidas e habilidades técnicas e comportamentais. As empresas vão valorizar cada vez mais o conhecimento em inteligência artificial, análise de dados e inglês. Essas são as 8 áreas em destaque: engenharia, finanças e contabilidade, jurídico, mercado financeiro, recursos humanos, seguros, tecnologia e vendas e marketing. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. E a gente começa falando de um craque do Flamengo, mas de uma triste notícia, já que ele está sendo investigado por envolvimento em apostas, não é mesmo?
Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos começar falando do caso do atacante Bruno Henrique do Flamengo. O jogador é alvo de uma operação que está investigando a manipulação de jogos. E a acusação é que o jogador tenha favorecido alguns de seus familiares. Vamos conferir. As investigações apontam que o atleta teria forçado uma falta para cartão amarelo no jogo contra o Santos. A disputa aconteceu em 2023 e era válida pelo Brasileirão. Autoridades rastrearam que a família do atacante apostou que ele levaria um amarelo e foram favorecidos. O atacante acabou expulso no fim da partida. A Polícia Federal agora investiga a criação das novas contas que apostaram no cartão do jogador. Confira os valores das apostas. R$ 3.050 para ganhar R$ 9.150, R$ 2.300 para ganhar R$ 7.000, R$ 1.500 para ganhar R$ 4.550. Mas esses ainda não são os valores totais envolvidos no caso. Foram 3 casas de apostas diferentes que perceberam as movimentações incomuns relacionadas a apostas para Bruno Henrique tomar cartão. Agentes da PF saíram para cumprir 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Distrito Federal no Rio de Janeiro e nas cidades mineiras de Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. Também são alvos o irmão de Bruno, a cunhada e 2 amigos. Entre os endereços visados estão a casa do atacante na Barra da Tijuca, o Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo em Vargem Grande, e na sede do clube, na Gávea. Bruno foi acordado pelos agentes em casa e foi treinar normalmente. Segundo o Ministério Público, trata-se de um crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. Em nota, o Flamengo afirma que dará suporte ao atleta Bruno Henrique e que o jogador seguirá treinando com a equipe e vai viajar com a delegação para Belo Horizonte para o duelo contra o Cruzeiro amanhã. Outro assunto polêmico do dia foi o clássico paulista Corinthians e Palmeiras. O Timão quebrou um tabu de 3 anos sem ganhar do Palmeiras, mas o que realmente marcou o clássico foi um objeto que os torcedores atiraram no gramado. Em provocação ao time do Palmeiras, uma cabeça de porco foi arremessada em campo. Tudo começou no Mercadão de São Paulo. Um torcedor corintiano publicou um vídeo comprando uma cabeça de porco e provocando a torcida do Palmeiras. O porco é o mascote do Alviverde e, segundo o próprio torcedor, o objetivo era desestabilizar o time de Abel Ferreira. As autoridades ainda não sabem como conseguiram entrar no estádio com o objeto, já que todo o público é revistado antes de entrar na arena. Mas no primeiro tempo, a cabeça do porco foi arremessada no gramado e assustou até o atacante do Corinthians, Yuri Alberto. O camisa 9 achou que era uma pelúcia ou um brinquedo e chutou a cabeça do porco achando que era leve. Só que ele não imaginava que era de verdade e que pesava 10 quilos. Essa não foi a primeira vez que a cabeça do animal foi atirada em campo. Em 2002, durante um clássico entre Barcelona e Real Madrid, era o primeiro jogo do português Luís Figo contra o seu ex-time. Naquele ano, o jogador tinha trocado o Barcelona pelo Real Madrid e os torcedores do Barcelona jogaram um objeto no atacante em referência à traição. No ano passado, no jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho entre Caxias e Grêmio, torcedores do Caxias jogaram uma dentadura no gramado, que acabou atingindo o repórter. Outro caso famoso aconteceu em um dos maiores clássicos do Nordeste, Bahia e Vitória. Em 2013, o Vitória vencia um jogo do Campeonato Baiano por 2 a 0, até que os torcedores do Bahia começaram a jogar um instrumento chamado cachirola, uma espécie de vuvuzela no gramado. O episódio ficou tão famoso que ficou conhecido como Revolta da Cachirola. E por falar em clássico, o Botafogo tem uma grande oportunidade de abrir 6 pontos para o segundo colocado Palmeiras. E para isso, terá que vencer o Vasco da Gama dentro de casa. Botafogo e Vasco fazem outro grande clássico desta 32ª rodada do Brasileirão. O Glorioso chega em alta após ter confirmado a sua vaga na final da Libertadores. A primeira final de Libertadores na história do clube alvinegro, que vai enfrentar o Atlético Mineiro no dia 30 de novembro. No Campeonato Brasileiro, o Fogão vem de vitória contra o Bragantino e defende 9 jogos de invencibilidade. Em caso de vitória, o Glorioso pode abrir 6 pontos de vantagem sobre o vice-líder Palmeiras, que perdeu para o Corinthians na noite de ontem. Arthur Jorge não vai poder contar com o zagueiro Bastos, pois está suspenso pelo 3º amarelo. Adrielson ficou com a vaga.
Já o Vasco vem se recuperando de uma sequência ruim no campeonato e também vem em alta após 2 vitórias seguidas em cima de Cuiabá e Bahia. O Cruz Maltino ocupa a 9ª posição com 43 pontos e quer a vitória para subir na tabela e continuar sonhando com uma vaga na Copa Libertadores de 2025. Sem Felipe Coutinho, que foi poupado, a tendência é que Rafael Paiva repita o time que venceu o Bahia, com as voltas de Hugo Moura e Vergete, que cumpriram suspensão na última rodada. O Vasco também conta com um retrospecto a seu favor contra o Botafogo no Engenhão. São 3 vitórias cruz-maltinas em 4 partidas disputadas no estádio. Botafogo e Vasco se enfrentam às 21h30 no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E hoje ainda vamos ter jogos importantes na rodada. Os 3 jogos vão acontecer às 9h30 da noite. O Inter vai receber o Criciúma no estádio Beira-Rio, buscando manter os 12 jogos de invencibilidade, e vai contar com o apoio da sua torcida. Já o Criciúma está a 3 rodadas invictas e quer os 3 pontos para continuar fora da zona de rebaixamento. O Bahia vai enfrentar o São Paulo na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, querendo sair da fase ruim de 2 vitórias nos últimos 10 jogos. O São Paulo quer se recuperar após o empate com o Criciúma, que o fez perder uma posição na tabela. Como já falamos, Botafogo e Vasco se enfrentam no jogo conhecido como Clássico da Amizade, no estádio Newton Santos. E essas foram informações, Kleber. Boa noite a todos que nos assistem e até a próxima. Obrigado, Pedro. Boa noite e até a próxima. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.